O cenário em 2026 é olhar não somente a empresa, os sócios, mas o CPF. São várias leis empilhadas uma em cima da outra, né? Tem uma declaração de ajuste lá na frente. O pessoal apontar os super ricos. Pior que não podia ser tributado mesmo. Aí como é que fica? O Simples Nacional vai ter uma discussão muito grande. A impressão que eu tenho é que a pessoa que edita a norma não tem conhecimento de como funciona a situação na prática. As despesas inerentes desses imóveis, eu posso pagar pela holding? Como que eu vou fugir desse imposto? Colocando o cônjuge no quadro societário, colocando, enfim. Imposto de renda pessoa física mínimo, ele incide em relação ao CPF. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mini. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de 2026. Queremos agradecer vocês que estão assistindo a gente, o pessoal que acompanhou nossos episódios aí do último ano. E a gente vem em 2026 abrindo o nosso primeiro episódio com um assunto muito importante. O assunto ele é do direito tributário, ele está dentro da área do direito tributário e é um assunto que vem impactando diretamente todos os empresários do Brasil. A gente sabe que ultimamente a gente vem sofrendo com várias alterações legislativas e uma das principais alterações que a gente teve para o ano de 2026 foi a tributação sobre altas rendas. Então vocês que querem entender um pouco melhor sobre isso, fiquem aqui nesse episódio até o final, que a gente vai conversar hoje com o Gustavo Amorim, o advogado especialista na parte tributária. Gustavo, muito obrigado por estar participando aqui com a gente desse episódio. A gente fica muito honrado em ter a tua participação aqui, uma pessoa tão especialista, tão dedicada à área tributária quanto você. Referência em Santa Catarina no direito tributário. Queria que você se apresentasse um pouco mais aí para o pessoal. Muito obrigado por estar participando. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite aqui. Obrigado, Arino, Ramon, André. Eu agradeço o convite. Eu acho que é super oportuno, né? Essa discussão sobre a reforma da renda, ela veio como uma onda sobre uma outra onda que já estava vindo, né? A gente estava falando aqui, todo mundo preocupado com a CBS, reforma, de repente vem a reforma da renda, né? Então eu acho super relevante, agradeço o convite aí, vamos ver se a gente consegue, né, tirar umas dúvidas, né? Certamente que não todas, né? Porque a matéria vai acabar envolvendo outros ramos e outros segmentos que ainda não foram sequer regulamentados, né? Então, enfim, mas a gente vai tentar pelo menos dar uma luz aqui para todo mundo. Bom, eu sou advogado que atua exclusivamente na área tributária, eu atuo desde 2002, eu nunca tive nem coragem de atuar na área trabalhista ou os outros ramos do direito. Eu acabei ficando no direito tributário, não escolhi, né? Tava falando aqui para o pessoal, não escolhi o direito tributário, mas eu acompanho, né, o direito tributário, todas as discussões, todos os problemas que a gente já teve, todas as teses, todas aquelas que vingaram desde lá de 98, na verdade, quando eu comecei o meu estágio, né? E, assim, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, assim, de bom e de ruim, né? Tanto em relação a contribuintes que tiveram acertos e erros, quanto em relação às decisões judiciais. Então, histórico eu posso dizer para vocês que eu tenho, né? Realmente eu tenho. Agora, é um desafio, né? A gente fala aqui da nova legislação, são várias leis empilhadas uma em cima da outra, né? Então, a gente estava falando da reforma do consumo, daí veio a reforma da renda, aí veio a legislação agora do devedor quanto mais. Ontem saiu a legislação que regulamenta a segunda parte da legislação complementar da reforma do consumo. Então, a gente está navegando aqui no meio de uma tempestade, tentando encontrar aí o norte, né? Então, acho que esse é o melhor resumo aí, né? Perfeito, obrigado, Bill. Vamos lá, então. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, o pessoal da marca Spam, para nós o pão é sagrado, e também ID Mídias, vender não é sorte, é métrica. Eu queria fazer a primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais, assim, oportuna no momento. A pergunta do milhão, né? A pergunta do milhão. Gustavo, praticamente, para a gente poder resumir para o pessoal de casa, né? Uhum. Vai ter a tributação, porque o que se fala no que diz respeito à tributação das altas rendas é principalmente vinculado à tributação dos dividendos, né? Tá intrinsecamente ligado. O que se noticia muito é a distribuição de lucro passará a ser tributada no país. E isso impacta diretamente todos os empresários, né? Que são as pessoas que desenvolvem uma atividade econômica, passam a ter lucro e aquele lucro até então era transferido à pessoa física sem nenhuma tributação. Então, contextualiza para a gente um pouco essa situação. Como tu disse, isso é um tópico relacionado à reforma da renda. Isso não tem a ver com a reforma tributária do consumo. Quem que está sujeito a isso num primeiro momento? Se tu puder contextualizar para a gente, o pessoal de casa. Não, perfeito, legal. Primeiro que o imposto de renda, né, ele sempre incidiu muito nas pessoas jurídicas, né, incidia lá na pessoa jurídica, e aí havia até 1996 uma situação em que havia também a tributação das pessoas físicas. Em 96,
quando foi modificada a legislação, foi reduzida foi aumentada a tributação da pessoa jurídica e passou-se a isentar os lucros e dividendos. Então, esse é o cenário que a gente tinha até 96, e a gente vinha até então aqui. O que aconteceu agora é que essa mudança legislativa, ela visa mudar, eles procuram, né, o governo pretende tributar todas as distribuições de lucros e dividendos. Então isso é uma mudança significativa, porque todo mundo estava considerando que a tributação ficava na pessoa jurídica e o que vinha para a pessoa física estava isento de tributação. Fechou, era assim que a gente estava acostumado. Essa premissa mudou. E, a partir desse momento, as pessoas físicas também podem estar sujeitas à tributação. Só que não são todas as pessoas físicas. São aquelas pessoas físicas, né, chamadas de alta renda, né? Agora, esse conceito de alta renda, ele já é um problema, né? Porque, primeiro ponto, a alta renda, que foi quantificada em R$50 mil por mês, vamos arredondar assim, esse ano, né, ela é 50 mil, mas ano que vem, na verdade, em 2025 era um valor. 2026, como a inflação vai corroendo, no final das contas, esse valor, e ele não é corrigido, a legislação não prevê nenhum tipo de correção, o que vai acontecer é que todo ano a alta renda vai ser de alguém que ganha um pouco menos, né? Então é o exemplo do imposto de renda da pessoa física, né? Perfeito exemplo. A isenção... E ainda veio atualizando um pouquinho nesse meio tempo, né? Exatamente. Então os 5 mil que eles disseram que agora não, a gente está dando a isenção, nem era... Se pegasse lá de 96 para hoje, que é todo o mesmo marco temporal, já dava 6 mil alguma coisa de isenção. Então o que o governo está dizendo que está dando, né, essa isenção de imposto sobre 5 mil, na verdade, é menos que a correção monetária. Então, a conversa, às vezes, ela tem que ser mais clara, entendeu? As pessoas não falam tão claramente. Mas, em resumo, a pretexto de dar a isenção sobre os 5 mil, né, para quem estava recebendo essa tributação, foi criada a tributação sobre a alta renda. E a alta renda, ela vai modificando ao redor do tempo, né? Cada vez as pessoas vão ser chamadas de altas rendas, né? Ou super ricos, etc, etc, né? Eu só queria, né? Não entrando muito em polêmica, mas entrando é o seguinte, a alta renda, os 50 mil, eu acho que com 50 mil tu não consegue ter um chofer, né? Que são características daquela pessoa. Né? Um barco, talvez tu vai ter um bote, não vai ter um iate de 60 pés, né? Então, enfim, essa matéria, né? Até saiu há pouco tempo falando sobre os 10% mais ricos de cada estado. Não sei se o doutor chegou a ver, mas Santa Catarina, se eu não me engano, era R$5.500. Quem ganhasse R$5.500 estava entre os 10% mais ricos daquele estado. Então, assim, a gente percebe que não é aquilo tudo, né? O pessoal aponta os super ricos, mas não é bem aquilo. Sobre essa questão dos super ricos, eu até acho bem interessante essa tua fala, porque se tu pegar a atualização do imposto de renda que tinha lá na instituição do Plano Real, corrigido, não corrigido, mas comparar com o salário mínimo, chegaria equivalente a aproximadamente 10 salários mínimos hoje em dia. Que é o que vale hoje em torno de, se for comparar com o salário mínimo, não com a atualização, né? Em torno de R$15 mil. Então, eles trazerem isso para R$5 mil, no meu ponto de vista, não é nem questão de... É questão de... É lógico, era uma coisa necessária, uma coisa que deveria ser obrigatória desde então. E daí, quando eles utilizam isso como argumento para aumentar a tributação dos dividendos, para tributar isso sobre dividendos, para mim é uma coisa que, tipo assim, tu não olha o contexto passado, como tu disse, aumentou o imposto de renda na pessoa jurídica para reduzir o da distribuição. Então, tu tá tributando 2 vezes e tu tá utilizando esse pretexto agora, né, do aumento ali da faixa de isenção para aumentar um novo tributo. Então, eu vejo que é uma série de argumentos falhos com o objetivo somente de aumentar a arrecadação e aumentar... E na prática também, né, Aurina, a gente vê muito isso, porque veio muito à tona lá no final de 2025, esse assunto da tributação, enfim, que o empresário, ele pensa e de fato vai ser dessa forma. Ele paga já os seus impostos sobre o faturamento, sobre a sua operação, e agora vai ter uma outra carga tributária sobre o lucro. Ou seja, ele se sente muito mais lesado do que já era, né? Porque já tinha o Brasil já tem uma carga tributária alta sobre o consumo e aí agora também sobre renda, então... Uma pergunta. Esse 50 mil que daí tu passa a ser cobrado, certo? De dividendos. Eu somo empresas? Eu tenho 3 empresas, eu somo tudo. Fechou, soma. Eu vou tentar explicar agora de uma maneira bem resumida como é que vai funcionar isso aqui. A gente vai ter sempre 2 momentos. Um momento da retenção e o segundo momento que vai ser da apuração. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes da apuração, mas vamos tentar detalhar aqui. Todas as distribuições de lucro superiores a R$50 mil, fechou? Considerando
todo CNPJ e CPF. Então, se um CNPJ distribuir mais de 50 mil para um CPF, passou de 50 mil e 1 centavo, existe uma retenção de 10% sobre o valor total, não é sobre o QCD. Esse é um ponto bem importante. Então, basicamente, recebeu mais do que 50 mil, recebeu 51 mil reais, é 5.100 de retenção. Então, na fonte já. E essa retenção ela é considerada todos os pagamentos que são feitos para daquele CNPJ, para aquele CPF durante o mês. Então, basicamente, não tem como tu falar, não, vou distribuir 10 no dia 10 e mais 40, 50 no dia 20 para fazer essa... Não vai adiantar, é a soma total, vai ter que ser feita uma retenção e vai ter que ser um recolhimento. Então, em matéria de retenção, ela inclusive incide só sobre os dividendos. Essa primeira parte da retenção, que é esta sujeição, é só sobre os lucros e dividendos, né? Então, primeiro, retenção. Depois tu vai ter a apuração de ajuste, né? Eu vou chamar de reajuste, tá? Por que até o que eu chamo de reajuste? Porque a gente sempre teve o imposto de renda, né? Em abril lá, que a gente faz a declaração. A gente tinha em julho ali o encerramento das obrigações da pessoa jurídica, né? Só que a verdade é que eles vão ter que, de alguma maneira, compatibilizar, porque na declaração de imposto de renda, tu vais ter que declarar também essas altas rendas. A legislação, ela está dizendo ali que vai ser feito de uma maneira conjunta, né? Isso já é um problema que vão ter que resolver, porque a temporalidade não dá. Ou a pessoa jurídica calculava em julho, como é que tu vais fazer todo esse cálculo ali em abril? Já é o primeiro problema. Mas, enfim, tu vais pegar aí, diferente da retenção, agora tu vais considerar todas as tuas rendas. Então, tu vais ter todas as tuas rendas isentas, todas as tuas rendas que foram tributadas, não interessa se foi a 10, a 17, 10, 15, 17%, qualquer renda que tu tivesse, né? Tu vai somar todas aquelas rendas e tu vai ver se aquelas rendas ultrapassarem, né, tidas isenções, em algumas situações que não vão ser tributadas, né, vão estar fora da tributação, mas quando tu chegar num cálculo, a base de cálculo vai lá e vai dar mais do que 600 mil naquele exercício, tu vais ter que fazer uma complementação. E essa complementação vai ser numa alíquota que vai começar em 0, quando tiver em 600 mil de renda, e vai até 10% quando chegar a 1.200.000, e depois ela não aumenta mais. Então, basicamente, a gente vai ter uma alíquota sobre as chamadas altas rendas que vai incidir sobre, né, dos 600 mil, né, até 1.200.000. Então, acho que, eu não sei se ficou claro, Não, ficou. Mas a ideia basicamente é essa. Só um ponto que daí, para a gente esclarecer. Então, aquilo que foi retido na fonte, porque daí, como tu falou, tem uma declaração de ajuste lá na frente, né? Uhum. Então, aquilo que foi retido na fonte, em determinado momento, ele vai compensar com isso que for reapurado. Uhum. Então, se tu é pessoa física, vamos dizer que tu virou alta renda. Eu vou te chamar de alta renda aqui, porque tu vai ser o nosso exemplo, né? Uhum. Na tua alta renda aqui, tu tens, vamos te chamar aqui, 1.200.000 para resumir, que facilitar o cálculo. Tu tivesse 1.200.000 de receitas que estão dentro da base das altas rendas. Quando eles pegarem quando for fazer esse cálculo, vai ter que considerar o seguinte: tu tivesse um investimento lá, né, na tua pessoa física que deu 500 mil, tá, de rendimento na tua pessoa física, e esse rendimento teve uma tributação, uma alíquota lá que, por exemplo, foi de 15%. Poxa, essa alíquota, como é ela, tudo que foi pago vai ser considerado no teu cálculo final. Uhum. Então, às vezes, tu tens um investimento, né, que está sendo tributado lá a 15%, é um investimento que é melhor, né, do que um investimento que eventualmente pode parecer dar mais rentabilidade, mas não tem nenhuma tributação. Então, na hora de investir, por exemplo, a pessoa vai ter que considerar, poxa, esse investimento que eu coloquei, ele tem algum imposto pago? Tem, porque esse imposto vai ser considerado depois no meu reajuste, né? Então eu chamo de reajuste porque a gente sempre teve a declaração de ajuste da pessoa física, mas algumas pessoas vão ter que fazer um reajuste, né? Esse reajuste é o imposto de renda da pessoa física mínimo, né? Das chamadas altas rendas, né? Talvez, não sei se ficou claro, sim, mas vai perguntando. Não, eu entendi. A minha outra dúvida seria, na empresa, a empresa tem 2 sócios, vamos supor que somam, a soma passa de 50. A soma da retirada de lucro. Em relação a cada um dos sócios. Cada um dos sócios. Cada um dos sócios. Então, por exemplo, só deixa eu continuar a pergunta. Por exemplo, se eu tiver, então, uma empresa que hoje eu tenho 2 sócios, se eu preciso retirar mais que isso, se eu colocar esposa na sociedade e dividindo isso aí para retirando, eu consigo me isentar desse 10%. Fechou.
Então a gente vai falar agora de alguns mecanismos que o pessoal está pensando já em como Já veio aqui, Já, né? vamos avançar. Então a gente sempre vai trazer assim algumas situações que realmente pode acontecer, né? Vamos dizer que essa empresa realmente trabalha um pouco na empresa. Eu não sei se ela trabalha 10%, 20% ou 30%, mas ela realmente vai lá e ajuda. Então assim, ou ela participou com capital ou ela trabalha. Então de alguma maneira ela contribui. Por que ela até então ela recebia, o marido, vamos chamar assim, tu recebia todo o dinheiro e tu depois transferia para tua esposa, enfim, né? É assim que funcionava. Agora, com a tributação da alta renda, se ela tem uma participação societária de fato, por que não de direito? Coloca ela no quadro social. Ela passa a ser sócia, ela vai receber distribuição de lucro. E aí vai ser considerado em relação a ela. Talvez a resposta, para deixar bem claro, para ficar claro para todo mundo, é a seguinte: o imposto de renda pessoa física mínimo, ele incide em relação ao CPF. Então, ele é considerado em relação a cada um dos CPFs. Então, aquele CPF vai ter que saber se ele participa de uma pessoa jurídica A, B, C ou D, né? Tudo isso vai ser somado. Se ele tem investimentos A, B, C, D, E, F, G, todos aqueles investimentos, depois tu vai fazer um cálculo de chegada. Opa, deu pelo menos aqui essa alíquota prevista na legislação, vai ser obrigado a recolher. Então, alguns mecanismos vão ter que ser feitos, né? Então, por exemplo, a esposa, né? Às vezes um filho, né? Uhum. Claro, existem às vezes alguns aspectos que tem que tomar cuidado, porque eu não aconselho, por exemplo, colocar no quadro societário alguém que não tenha relação de verdade, que não tenha realmente aquele benefício econômico, porque senão, ex-marido, ex-sócio, né? Essas coisas geralmente geram muito conflito. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Vou chamar assim de fazer um certo planejamento para que aquilo corresponda à realidade, né? E não... Mas assim, a gente teve já um papo aqui sobre essa questão da família na empresa, nessa essa relação. Então, se não foi feito previamente um contrato bem amarrado, um casamento bem amarrado, a esposa ela já tem direito a metade do que o marido tem. Então, mesmo que ela não exerça nenhuma atividade, ela tem direito à metade da empresa. Sim. Então, sobre esse aspecto, ainda tem alguns pontos que precisam ser verificados, né? Qual o regime de união, porque tu não pode ter, por exemplo, se tu tem comunhão universal de bens, tu não pode ser sócio na mesma empresa. Mas vamos supor que o padrão, que é comunhão parcial de bens, e tu adquiriu essa empresa depois do teu casamento. Naturalmente, ela já tem direito. Daí é como o Gustavo fala, ela já tem direito. Então, a empresa, vamos supor que seja 100% tua. Mas, na verdade, pela tua comunhão, é 50% tua e 50% da tua esposa. Né? O que impediria de tu ajustar o quadro societário, que no final das contas ficaria da mesma forma, e tu se beneficia. Em vez de ter 50 mil de distribuição de lucro para o casal, poderia ter 100, né? 50 para cada um, pensando aqui, a grosso modo, óbvio, né? Porque daí depende também desses aspectos individuais de cada um, né? E isso não estaria sendo uma fraude, né? Seria meio que uma... É elisão que fala? Elisão e evasão, né? A evasão pressupõe algum ato fraudulento, né? A elisão, não. Tu antes de a lei incidir, tu estás encontrando um caminho, né? E aí, sempre que tu analisas para saber se é uma evasão ou elisão, tu tem que saber o seguinte: aquilo que a gente está descrevendo de direito, ou seja, no papel, corresponde à situação de fato. Se aquilo ali corresponde, tu não estás praticando nenhum ato ilícito, tu estás fazendo dentro da lei. O que eu vou usar a expressão gambiarra, né? Pode falar? Assim, pode. A gambiarra é que talvez não dê, né? Não fique de pé numa eventual fiscalização. Então, vou dar um exemplo. Para fazer esse mecanismo, tu coloca alguém que não tem relação contigo mesmo. Então, tu vai lá, distribui, tu coloca como sócio, um laranja lá, né? Um laranja, né? A gambiarra. Bota o laranja, né? Só que todo mês aquele laranja vai lá e devolve. Tu faz um Pix da pessoa jurídica pro laranja, distribui lucro e aquele laranja te devolve depois todo mês aquele valor. Cara, numa fiscalização da Receita Federal, ele vai ver, amigo, olha só, esse cara aqui, ele não tinha aquele padrão de vida, ele não ficava com aquele dinheiro, né? A gente, já vi inúmeras situações em que uma fiscalização, quando bem feita, né, ela chega nesse grau de refinamento. Eles realmente olham lá na conta, o dinheiro entrou e saiu automaticamente. Né? Se entrou e saiu automaticamente todo mês, reiteradamente, né? Bateu e sacou na boca do caixa. Sacou, né? O saque na boca do caixa gera uma dúvida, né? Aí começa a gerar dúvida. Mas daí há outros mecanismos que eles conseguem, né, identificar, né? Os sinais exteriores de riqueza ou de pobreza, né? O laranja sempre tem um sinal exterior de pobreza, né? Então,
participa de uma empresa que tem uma receita de milionária, tem distribuição de lucros de milhões. De 50 mil mês e não condiz com a... E às vezes está até cadastrado no Bolsa Família. Então... Coisa não fecha. Então agora o cenário em 2026 é olhar não somente a empresa, os sócios, mas o CPF. É o CPF. De quem tá ali, como tu falou, né, Gustavo? Às vezes o cara que é sócio de uma empresa A, ele pode ter participação societária na empresa B, C, D, enfim, e cada uma tem um pouco de distribuição de lucros. Então isso vai gerar um serviço, né, uma atenção e um cuidado muito maior com o CPF que está ali à frente do quadro societário. Exato. Uma empresa, então, por exemplo, que tem... Usar um caso hipotético aí, que ela distribui 1,5 milhão, mas ela tem 10 sócios. Tá? Ela não paga nada, não retém nada de dividendo. Se for proporcionalmente a cada um. Proporcionalmente. Vai dar 15 mil para cada, não chega a reter. Mas aquela pessoa, vamos supor, que participa além daquele quadro societário de uma outra empresa que recebe mais 50 mil, ou vou botar 40 para ficar fácil a conta, né? Naquela empresa também não vai reter. Mas na hora da pessoa física, quando ele identificar que teve 2 receitas que fechou 55, daí vai para o reajuste, que é o que o Gustavo chama, né? Sim. E daí ele vai ter que reajustar e calcular como é que fica. Só que daí, pelo que eu entendi, se for a renda de várias empresas diferentes, não é 600 mil, é 1,2 milhão. Não, tu soma toda pessoa física, tu vai pegar a pessoa física, lembra na declaração de imposto de renda que tem lá rendimentos isentos, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, rendimento, né? Tu vai pegar todos aqueles rendimentos que tu tivesse e aí vai somar tudo, absolutamente tudo, e vai ver se ultrapassa, né, os 600 mil. Aí considerando as deduções dessa legislação, né? Mas ultrapassou os 600 mil, é tudo. Então, se tu tens 10 participações societárias e cada uma te deu 10 mil, tu não vai sofrer a retenção de nenhuma, fechou? Mas quando tu tiver que fazer o teu reajuste, né? Vamos usar o reajuste que fica fácil de explicar. Quando tiver que fazer o reajuste, tu vai ter recebido 100 mil reais e aí tu vai ter um imposto de renda mínimo para pagar. Então, 100 mil, né, por mês vezes 12 vai dar 1.200.000, então tu vai estar sujeito aí a uma alíquota, né, de 10%. Né? Pode acontecer também de tu ter investimento em renda variável, fundo imobiliário, enfim. Isso vai somar com o rendimento da distribuição, correto? Isso, exatamente. Tudo. Na verdade, são todos, exceto aqueles expressamente excluídos, né? Então, vou dar um exemplo acho que ganho de capital tá fora, aí tem que pegar a legislação, Entendi. né? Alguns vão... indenizatórios, aqueles de... Bem específicos, né? Bem específicos, estão listados, mas assim, por exemplo, saúde, se tu já tem lá uma isenção por moléstia grave, vai estar... Né? Então, a legislação, ela considera o seguinte, tudo que tu recebeu, sem exceção, tudo. Depois tu vais tirar aquilo que não está previsto ali na legislação, aí vai dar um valor. Chegou em 600 mil, tu virou contribuinte da imposto de renda mínimo. Aí depois tu vai ter que fazer uma declaração de ajuste. Né? Pode acontecer, por exemplo, tu sofrer uma retenção no mês, mas depois foi o único mês que tu tivesse uma retenção, porque tu recebesse, vamos chamar, 100 mil naquele mês. Né? Então teve 10 mil de retenção. Só que se tu pegares no final do ano, a tua renda total não chegou, a renda total tributável para fins de base de cálculo do imposto mínimo, não chegou a 600 mil, deu 400. Opa, aqueles 10 mil vão ser restituídos. Entendi. Então, pode ter situação igual imposto de renda. Muito semelhante, eu ia dizer. É um imposto de renda avançado, vamos chamar assim, né? É um segundo estágio, né? 2.0. Mas, Gustavo, uma dúvida bem comum também, e como estratégia de negócio, porque o empresário, ele como que eu vou fugir desse imposto? Colocando o cônjuge no quadro societário, colocando, enfim. Ou também, já que a tributação é do CPF, e se colocar uma hold, uma empresa de participação, em cima da empresa operacional. Então, por exemplo, a gente tem, né, a maioria do supermercado é lucro real. Pode ter uma hold participando do quadro societário dela e o dinheiro sai do supermercado, vai para a hold. Isso, qual que é a tua visão como advogado tributário dessa... Se é uma elisão, se é um planejamento, enfim? Não, eu não vejo nenhum tipo de problema nesse planejamento. Né? Eu considero realmente um planejamento porque ele é de fato e de direito. O que vai acontecer? Aquela pessoa jurídica, né, ela vai ter em cima uma holding, né? Esse é o desenho que é o aconselhado. Nessa holding, quando tu distribui o lucro da pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, efetivamente não está sujeito a esse tipo de tributação no mínimo. Só que quando tiver lá naquela holding, né, a gente agora já está falando do dinheiro na holding, o que vai acontecer? Se saída para a pessoa física, vai ter tributação. Então, teoricamente, a pessoa não vai... se quer escapar, não vai ter o mesmo efeito. Então, o dinheiro, de uma certa maneira, vai ter que ficar lá na holding. Aí, vai utilizar para quê?
para investir eventualmente naquela própria, através daquele próprio CNPJ. Sim. Então, antes as pessoas traziam para pessoa, algumas pessoas traziam para a pessoa física investia. Agora, numa situação dessas, você vai criar uma holding e aquela holding é que vai colocar exatamente... Vai trabalhar né, com dinheiro. vai trabalhar com dinheiro, né? Só que aí tem um problema, porque, por exemplo, a pessoa física às vezes tinha tributação definitiva, né? Na holding a regra é que aqueles rendimentos sejam sujeitos a uma apuração, aquela complementar, né? No final das contas vai ser o adicional lá que vai acabar pegando, né? Eu acho que é isso, é o adicional que é o cálculo da diferença, né? Então vai ter ninguém vai sair ileso. O seguinte, ninguém vai sair ileso. A gente tá falando aqui de contenção de danos, eu queria falar assim, mas a verdade é que todo mundo vai receber um tiro ou outro. A gente só tem que tentar não cair, né? A gente vai voar e vai tentar consertar aí em pleno voo. Mas essa ideia, ela é o básico, tu és obrigado a fazer. Agora, se for, por exemplo, um escritório de advocacia, né? Pegando aqui o nosso exemplo, a gente não pode ter participação societária. Eu não posso ter uma empresa sócia de um escritório de advocacia. E aí, como é que vai ficar? O Simples Nacional, outro exemplo. O Simples Nacional também não pode. Simples Nacional, né? Até vou fazer um parênteses aqui para falar do Simples Nacional, né? A gente vai aproveitando aqui. O Simples Nacional vai ter uma discussão muito grande. Porque a lei do Simples Nacional, ela literalmente diz, a lei 123, ela diz que os lucros e dividendos, etc, estão isentos de tributação para pessoa física. Não teve uma revogação expressa desse dispositivo. Que é uma lei complementar. Né? E é uma lei complementar. Então, a gente está falando de um possível conflito normativo que ele já não se resolve pela revogação expressa, então ela vai ter que... o fisco está defendendo que foi revogado de uma maneira implícita, né? Não, se agora tudo é tributável, né, não tem mais aquela isenção do simples, mas isso é bem questionável, né? Por exemplo, muitas pessoas jurídicas, né, que ficam ali na dúvida entre o simples e o presumido, né? Alguns escritórios de advocacia, nós, por exemplo, a gente agora vai querer ficar no simples porque a gente acha que é uma boa briga. Né? A gente acha que é defensável. A gente até é bem conservador, vai continuar pagando, mas a gente acha que é uma boa briga. Talvez a gente vá judicializar. A gente está esperando um pouquinho mais. Só para contextualizar essa situação, porque a lei complementar lá do Simples, ela, como você disse, ela expressamente determina que os rendimentos destinados, daí não pode ser para labore, tem umas coisas lá, né, destinados aos sócios, eles são isentos. E daí agora veio essa norma dizendo que tributa. E daí aquilo, como não foi revogado, em tese aquilo ainda vigora, né? Um conflito. E daí como ele tem um aspecto normativo posso dizer superior, né? A lei complementar, ela... Daí acaba tendo esse conflito. E daí uma coisa que me chama bastante atenção nesse tipo de situação é o quanto o fisco, né, na hora de se pronunciar sobre isso, eles acabam sendo, óbvio, pró-fisco, né? Saiu uma cartilha da Receita Federal dizendo tem que ser tributado, isso se aplica, isso. Aí isso vai para o judiciário, vai demorar, sei lá, 5 anos, 6 anos a ser discutido. Aí chega lá daqui a 5, 6 anos e diz, não, pior que não podia ser tributado mesmo. Aí como é que fica? Né? Aí tem nome para isso? Modula os efeitos. Tem nome para isso? Inconstitucionalidade útil. É sério, inventaram o nome para isso. É engraçado dizer isso, né? Mas inventaram o nome. Tu lanças uma norma inconstitucional, ela vai gerar efeitos durante muito tempo, as 90% dos contribuintes não quer arriscar, vai lá e vai pagar. E aí depois, quando tiver que devolver, devolve imprecatório, sei lá o quê, inventa alguma regrinha. Então, assim... Modula os efeitos. A gente tem que estar atento. Não é fácil a vida, não é fácil. Não é fácil. Mas eu só discordo na parte que de ninguém vai sair ileso. Vai. O Nine lá, apareceu uma foto até bombado dele, aquele lá tá saindo bem, ele tá sugando todo mundo e tá fortão. E é difícil a gente falar de imposto de renda sem falar um pouco de política, né? É porque é difícil, né? É difícil a gente explicar para o contribuinte, a maior função nossa, assim, a gente tenta dizer, olha só, paga para não se incomodar, mas até a gente chega uma hora que começa a se duvidar, né? Eu dizia pro cara, eu sempre digo para pagar, mas chega uma hora que a gente começa a ficar em dúvida, né? Enfim, só esse desabafo. Já pensou pagar R$299 na sua contabilidade? É isso mesmo. A Compliance Smart é uma contabilidade digital pensada para você que é pequeno empresário, autônomo, profissional liberal e que precisa se regularizar e procurar uma opção de contabilidade que atenda você de maneira digital, sem burocracia e totalmente informatizada. Acesse aqui e fale com um de nossos consultores. Ô Gustavo, e um assunto também que ficou bem em tona ali final do ano e até agora em janeiro tem algumas discussões, é sobre a ata de distribuição de lucro. Perfeito. Porque, se tu puder contextualizar para a gente, né, o que foi regulamentado
O que é possível fazer com essa ata para que o empresário pudesse ter um respiro aí e não pagar sobre os lucros que já tinham acumulados, enfim? Tá, esse assunto é super importante. É uma regra de transição temporal, né? Então, basicamente é o seguinte, tudo aquilo que aconteceu até 2025, a legislação está dizendo que, cumpridos determinados requisitos, aqueles resultados, aqueles lucros acumulados, eles podem ser distribuídos para as pessoas físicas isentos de tributação, certo? Aí só que tem que ser pago em até 2028, né? Tem que estar previsto lá no ato adequado para isso, né? Vamos dizer, eu vou usar a expressão genérica assim, né? Tem que ser feito da maneira que é correta para que do que sempre foi feito e que é correta para que seja isento de distribuição. Então, é normal que uma empresa tenha um lucro acumulado lá que não é necessariamente caixa. Então, de alguma maneira, a empresa gerou rentabilidade, aquilo vira um lucro, investiu, em estoque, é imobilizado, tá lá, não tá no banco. Então, não dá de pegar aquele dinheiro e simplesmente pagar e transferir. O que pode ser feito? Pode ser feito, então, a distribuição daquele lucro com a compromisso de pagamento lá até 2028. Então, tem que ter, aí depende um pouco do tipo de pessoa jurídica, né? E gerou muita polêmica, mas depois a própria Receita Federal deixou um pouco claro. Tu tens que fazer um balancete, fechou? Tinha gente que pergunta, como é que eu vou encerrar o balanço? O contador fica maluco, né? Porque sabe que não dá para encerrar o balanço antes do encerramento. Então tinha uma série de discussões, mas a Receita nesse aspecto foi até coerente e disse, olha, faz um balancete intermediário, apura aquele lucro e faz uma ata de distribuição daquele lucro. Se for uma pessoa jurídica, uma sociedade anônima de capital, né, aberta, fechada, enfim, é aconselhável que seja feito lá o registro na junta comercial, né, e enfim, para que siga essa formalidade para que seja isento de distribuição. Essa regra, a lei dizia que isso tinha que ser feito até o final do ano passado, até o dia 31 de dezembro. Mas veio uma liminar, se eu não me engano, o ministro Nunes Marques deu uma liminar no Madin dizendo o seguinte, isso aí está impraticável, não tem nem como fazer esse cálculo e vocês podem fazer até o final de janeiro. Então, há um tempo, né, que os contribuintes agora têm para fazer, que é, objetivamente, querido contador, né, liga para o contador, querido contador, eu tenho algum lucro pendente aqui relativo até o ano 2025, né, vamos fazer a distribuição desse lucro, né, vamos fazer aí a distribuição para que a gente possa ter essa isenção, né? E aí tem um aspecto contábil nisso aí, essa distribuição ela tem que realmente estar lá como uma obrigação a pagar, não sei se vocês concordam com essa posição, né? Mas tem que estar registrado contabilmente, eu realmente saio do patrimônio líquido, reduz lá e coloca um valor, uma obrigação a pagar lá com o sócio, né? Então essa é uma... A gente já reconhece ali, né? Naquele ato tu tirou ele do lucro acumulado. Mas o que isso tem um efeito, desculpa só para te cortar, mas isso tem um efeito porque o patrimônio daquela empresa ele vai efetivamente vai modificar, né? Claro, tu podes reinvestir aquele lucro, né? Tu podes aumentar o capital, né? Sim. Então tu pode simplesmente aumentar o capital, não mexe, né? Teve gente até que fez empréstimo, algumas pessoas jurídicas. Isso aí. Eu escutei gente falando isso. Claro, porque é um cálculo que se faz, né? Então tu pegas um empréstimo, né? Aquela pessoa jurídica no lucro real, por exemplo, ela até deduz os juros que tu vai pagar, né? Deduz lá na tua base tributável, né? Tu consegues fazer a distribuição do lucro e tu acaba trabalhando, acredita, tendo um ganho nisso aí. Um ganho tributário, não sei. Só que, claro, vai depender sempre dos juros que tu pega, né? Para ver o quanto... Fechar a conta, né? Para fechar a conta. Fechar essa conta. Mas o que eu achei um pouco absurdo, assim, voltando naquilo que a gente falou, né? De lança a norma, o contribuinte se explode ali e depois a gente vê. Parece, a impressão que eu tenho é que a pessoa que edita a norma não tem conhecimento de como funciona a situação na prática. Porque a legislação falava que até 31/12 tinha que ter o balanço fechado. Não o balanço fechado, mas o lucro apurado. E tinha que ser feito o registro da ata até 31/12. É que praticamente, na prática, é impossível fazer isso. Não tem como, a não ser por meio de um balancete intermediário. Mas aí a gente abre mão do mês seguinte, né? Exatamente. Dezembro a gente teve que abrir mão, ou novembro teve que abrir mão, porque não tem como, é impraticável tu executar um balanço, um balancete de fechamento naquele período. Tu quer dizer que a minha empresa fecha 6 horas dia 31 e tu não consegue fazer o fechamento? É um absurdo, né? É um absurdo. Vamos né? fechar o escritório? Quando a gente lê, eu tenho um assunto que sempre me provoca, assim, e eu falo, é o desequilíbrio na relação fisco-contribuinte, né? O contribuinte é tratado que nem cachorro, desculpa a expressão, mas o contribuinte, ele é maltratado. Lembra da galinha dos ovos de ouro? Os caras esqueceram aquela fábula, eles querem matar a galinha, eles querem roubar o ovo,
né? E matar a galinha. Eles querem tirar todos os ovos de uma vez só. Então, assim, tá errado, né? Até tem uma frase que se diz, né? A arte da tributação é tu arrancar todas as penas do ganso antes que ele morra, ou antes que ele não sei o que. O fisco, ele tem que, no mínimo, ter um cuidado de não tirar tudo de uma vez. Ele tem que tirar de uma maneira que até a gente consiga não se revoltar, né? Mas do jeito que é feito, a gente é maltratado, né? Há um desequilíbrio grande na relação fisco-contribuinte, né? Como deveria funcionar? Todas as situações que geram dúvida, elas deveriam ser indúbio pró-contribuinte. Sim. Porque tem dúvida se incide ou não incide aquele tributo, tem que pagar, não tem que pagar. Tem uma dúvida, a legislação não é clara. Como é que acontece na prática? O fiscal lança. O fiscal vê dúvida, ele diz, eu que não vou ser responsabilizado por isso. Daqui a pouco vão dizer que eu não trabalhei bem, vão me demitir. Então ele cobra. Vem o julgador, segunda instância administrativa, o fiscal disse que está cobrado, ele analisou, mantém a cobrança. Vem a discussão judicial, o juiz fala, já teve um fiscal, já teve um colegiado lá que diz que é devido. E assim vai até o final. E a gente, no final das contas, a gente perde muitas discussões que a gente tem total razão, entendeu? Tem umas coisas absurdas que o judiciário já mandou falar. Aliás, a gente não precisaria... Agora, vou ter que ser obrigado a falar isso, né? A gente nem precisaria de uma reforma tributária se o judiciário não tivesse cometido tantos erros. E eu vou usar 2, e os contadores aqui vão... E os empresários também vão ver na hora. Primeiro ponto. ICMS. O ICMS tem 3 tipos de crédito. Insumo, que ninguém tem dúvida. Uso e consumo. Imobilizado, tá? O imobilizado gera crédito em 48 vezes, insumo gera na hora, uso e consumo, tem uma lei que disse, quando foi inventado o ICMS, foi dito, olha, daqui a 10 anos vocês vão poder usar totalmente o crédito. Aí quando chegou a hora de usar o crédito, o judiciário disse, o executivo não deu, e o judiciário disse, ele não precisa dar mesmo, pronto. Aquilo que tudo ia dar crédito, ia chamar do crédito financeiro, né? Não crédito físico, ia mudar um pouco, ia dizer, não, comprou, meu amigo, comprou aqui, comprou o copo, vai dar crédito, não interessa, eu não preciso ficar entrando no detalhe, vai dar crédito. Faz isso se tu quiser, depois tu ajusta a alíquota, faz o que tu quiser, eles tinham que simplesmente ter dito, não, o crédito agora é financeiro. O judiciário passou a mão na cabeça do físico, o que aconteceu? Ficou na discussão do ICMS, discussões intermináveis. Aquele negócio, tu precisa saber se é bombom ou se é... Como é que é? Wafer. Wafer. se o Crocs é uma sandália ou se é não sei o quê. Então, esses detalhamentos tiveram no ICMS e também teve no PIS/COFINS. Para quem lembra, em 2002, quando foi inventada a mudança do PIS/COFINS para tomar não cumulativo, eles disseram, a gente vai aumentar a alíquota, 9,25 do PIS/COFINS, em substituição ao 3,65, só que a gente vai dar créditos amplos. Isso foi a propaganda da lei. Quando foram implementar, eles usaram o critério do IPI, que é super restritivo. O que eu não estiver vendo aqui na hora que eu vendo, isso aqui não gera crédito. Se eu não estiver vendo a água e não estiver vendo o vidro aqui, não gera crédito. Então, aplicaram, prometeram uma coisa e entregaram outra. E isso está acontecendo agora. Parece um déjà vu, né? Que a gente está vivendo. A gente vive um déjà vu. A gente vive um déjà vu em todas as reformas. Aliás, essa reforma do imposto de renda mínimo, que é o nosso foco aqui, mentiram para todo mundo deliberadamente. Vou explicar por quê. Porque quando fizeram as estimativas da Receita Federal de arrecadação, eles disseram o seguinte, aquilo que exceder os 600 mil eu vou tributar de 1 a 10%. Aquilo que exceder era o que era dito. E quando a gente está vendo a retenção aqui, já não. Passou de 600 mil, incide, né? A retenção incide sobre todo. Então, quando eles fazem a propaganda, né? A propaganda é uma coisa. E quando a gente vai ver na implementação é outra. Posso ir no Procon reclamar disso? É uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso aí. Não, mas fica tranquilo que agora, deixa eu trazer a novidade, foi semana passada, né? Foi regulamentado o Código de Defesa do Contribuinte. Explica pra gente um pouco melhor como é que esse código... Peraí, antes de tudo, né? Deixa eu agradecer aqui novamente os nossos patrocinadores. O pessoal da ID Mídias. Vender não é sorte, é métrica. E também o pessoal da marca Spam. Para nós, o pão é sagrado. Vamos lá. Código de Defesa do Contribuinte. Você tá sabendo dessa, amor? Não. É porque agora todo mundo vai ficar totalmente seguro no que diz respeito à arrecadação de impostos. Não vai acontecer mais problemas relacionados a abuso do fisco perante o contribuinte, tá? Temos o Código de Defesa do Contribuinte agora. Olha só, um Código de Defesa do Contribuinte. O nome é lindo, né? Bonito. Mas se a gente não vivesse no Brasil, a gente, né, não se surpreenderia. Que deveria se chamar Código de Direitos e de Obrigações dos Contribuintes. A verdade é que ele está trazendo mais obrigações do que direitos. Mais obrigações do que direitos.
o que o Código de Defesa do Contribuinte faz assim de mais significativo? Basicamente, ele classifica em 3 classes de contribuinte. O de primeira linha, o intermediário de segunda linha e o de terceira classe. Esse de terceira classe, meu amigo, se prepara. Então vamos lá. O que é o contribuinte de primeira classe? É aquele que paga literalmente em dia todos os tributos, tá? Então ele não esquece, ele nunca pagou uma multa de 0,33 ao dia lá para chegar lá no cálculo. Ele paga em dia os tributos lá de acordo com os critérios lá da legislação, ele apresenta as declarações acessórias, ele está regularmente adimplente. Conformidade total. Conformidade total. Esse aí é um grande contribuinte. Do outro lado, a gente vai ter, no meio do caminho, a gente vai ter o contribuinte que a gente está acostumado, que é a vida como ela é, né? Tem dificuldade financeira, tem mês que não consegue pagar, tem o problema inadimplência, né? Não, abrindo parênteses, no Brasil a gente tributa inadimplência, né? Então tu vende uma coisa, não recebe, tem que pagar tributo. Então, esse cara que eventualmente não recebe lá o pagamento do preço, ele não conseguiu pagar o tributo, teve que parcelar de... Pronto, esse aqui é o nosso. Só que ele, vamos dizer assim, ele erra, mas não erra tanto. Porque se ele errar tanto, ele entra na terceira classe. E esse tá ferrado, desculpa a expressão. Porque ele vai ser chamado de devedor quanto mais. E o que é devedor quanto mais? Primeiro, essa legislação ela divide em 3. Ela divide em devedor quanto mais para a União, estados e municípios. Então, tem regras gerais da União que se os estados e os municípios não implementarem uma lei em até 1 ano, eles vão acabar utilizando a regra da União. E o que é essa regra da União? Nessa regra da União, se tu tiveres devendo 15 milhões de reais, que claro que é um valor significativo, né? Mas se tu tiveres devendo 15 milhões de reais e não tiver patrimônio líquido suficiente para bancar isso, então débito de 15 milhões, patrimônio líquido de 14 milhões 999, virasse devedor quanto mais. Se tu tiver inadimplente de 4, são requisitos cumulativos, né? Não é tão fácil assim cair no devedor quanto mais quando a gente pode falar, pô, isso é difícil, mas quando a gente pega uma empresa em crise, a gente sabe que é muito fácil virar devedor quanto mais. Então vamos lá, ele 15 milhões de patrimônio, de dívida, né? Patrimônio abaixo desse valor, 4 meses seguidos ou 6 alternados dentro dos últimos 12 meses sem pagar algum desses tributos, tu virou... aí tem outros requisitos ali, mas tu virasse um devedor quanto mais. E aí virou o patinho feio. Qual que é o problema? Tu não podes mais participar de licitações. Se tu tiveres um pedido de restituição tributária, ele vai ser analisado, vai pro fim da fila. Então, nunca mais. Tu já tá ferrado. Agora é ferrado e meio. Né? Se tu tiveres... Olha, essa eu achei, assim, cruel. Se tu entrares no chat da Receita Federal, que é um mecanismo onde tu vai lá e às vezes tenta fazer perguntas, tirar dúvidas, etc, que já é um pouco demorado. Se tu for devedor quanto mais, tu entra no fim da fila também. Tu é respondido por último. Pô, tem chat e às vezes tu fica 6 horas pro fiscal. Tu fica 6 horas pro fiscal te responder. Nesse caso aqui, tu vai ficar 6 dias, eu acho, né? Então, assim... Vai cair a conexão com a internet. O que eles chamam de Código de Defesa do Contribuinte, né? Muito embora tenha alguma situação, uma previsão ou outra ali que seja adequada, que realmente defenda, mas, assim, mais genérica, quando a gente vai ver na prática, ele traz uma série de obrigações para o contribuinte em crise. E aí, a gente às vezes vai fugindo do tema, mas, pô, isso não tem como não falar. E aí, qual que é o problema? É que no Brasil não se respeita a lei. O que diz a lei? A lei é o seguinte, cara, eu botei 100 mil aqui, o capital social da minha empresa, a minha responsabilidade tinha que estar restrita ao capital social, né, para fins tributários, trabalhistas e todos os outros fins. A verdade é que o fisco atropela isso. Tenta encerrar uma empresa, né, que tem uma dívida superior ao capital social. A junta comercial nem aceita aquele contrato lá se não tiver dito que o sócio vai assumir aquela bronca. E tá errado. A atividade econômica livre, né, de verdade, ela pressupõe o respeito às regras e aos combinados. O que é o combinado? O meu combinado é botar 100 mil e ver se dá certo. Não deu certo, amigo, fecha as portas e começa uma nova empresa. Todo país que dá certo, os Estados Unidos, etc, no ponto de vista financeiro, pelo menos a gente pode defender, é porque eles respeitam, né, esse princípio. E quem é que já se utilizou desse princípio? O Zuckerberg já quebrou. O Bill Gates já quebrou. Não sei o que. Todos eles já quebraram alguma empresa, só que quebrou a empresa, fechou. Eles chamam-se... não lembro se a expressão é restart, mas tu tens basicamente a chance de um recomeço.
em países sérios que respeitam a lei, tu tens a chance de recomeço. Aqui não. Aqui tu vai ser atazanado o resto da vida por execuções fiscais, trabalhistas, etc, que jamais vão respeitar, né, essa limitação patrimonial. Então a gente tem muito que evoluir. Né? A relação fisco-contribuinte, a gente sempre chega nisso. É desigual. É desigual, né? É uma loucura, porque realmente o cara tá passando dificuldade. Daí na pessoa física que tá passando dificuldade, tem que dar a Bolsa Família. Porque o empresário que tá gerando riqueza, não tem ajuda. Né? Não tem ajuda. Eu ia Por falar isso que é a atividade mais difícil, né? Mais arriscado. Mais arriscada. Deixa eu só perguntar, voltando lá naquele ponto que a gente estava conversando da holding, que os dois aqui manjam claro. de holding, né? Opa. A dúvida que eu queria saber, por exemplo, eu tenho essa holding acima da minha empresa. Eu boto os bens nessa holding. Então, posso botar casa de praia, posso botar apartamento, As despesas inerentes desses imóveis, eu posso pagar pela holding? Tá até Agora- aqui na pauta pra gente conversar sobre isso. É muito polêmico. É polêmica. Eu acho que eu queria voltar um passo atrás disso, né? Porque assim, ó, parando pra pensar e voltando naquela questão de, vamos dizer, bons costumes ou estratégias para reduzir essa tributação de altas rendas, a gente vai ver um movimento inverso. A gente já conversou até isso com o Rodrigo naquele episódio que a gente teve sobre a reforma tributária aqui, do movimento inverso. Por exemplo, eu tenho um carro que eu uso para trabalhar, mas eu uso o carro também para algumas atividades de lazer, por exemplo, né? Mas, sei lá, grande parte do meu tempo está desenvolvendo trabalho. Posso deixar a despesa desse carro dentro da empresa ou tem que deixar na pessoa física, ou seja, para distribuir o lucro para a pessoa física, tributar no momento da distribuição e pagar a despesa do meu carro? Isso vai gerar uma série de discussões. Tenho certeza que isso vai acontecer. Mas, em tese, tudo aquilo que é vinculado à operação da empresa, diz respeito às atividades inerentes a ela, seja um aluguel, seja a administração de um patrimônio, algo do tipo, seriam despesas que poderiam ficar na pessoa jurídica. O que isso significa? Que não vai precisar transferir para a pessoa física e não teria tributação sobre essa distribuição de lucros, né? A grosso modo. Agora, o que vai acontecer vai ser a grande discussão do que é ou não necessário para as atividades serem desenvolvidas dentro da empresa, né? A exemplo da casa de praia. A exemplo de, sei lá, de despesas pessoais, porque os sócios, às vezes, sei lá, vai no mercado, algo do tipo, vai pagar a despesa por dentro da pessoa jurídica. E aí, essa despesa é uma distribuição de lucro disfarçada ou é uma despesa inerente ao negócio, né? Eu acho que vai ter um acréscimo da fiscalização. O que tu acha, Gustavo? Então, esse é um assunto que é o déjà vu de novo, né? Porque até então, quando aquela regra que os lucros eram isentos de tributação, até então haviam muitos autos de infração, notificações fiscais da Receita Federal sobre esse assunto já com base na legislação antiga, que basicamente parte da seguinte premissa: todo gasto da empresa tem que se reverter em benefício para a própria empresa. Se reverter exclusivamente em benefício do sócio, aquilo ali é considerado um benefício ao sócio e que deve ser tributado. A pessoa física deveria tributar aquilo ali como um ganho, certo? Um rendimento que ele está tendo daquela empresa. Então, o exemplo da casa de praia é perfeito. Se tu tiveres a tua casa de praia hoje, fechou? Se tu deixares ela numa holding, e tu tiveres aquelas despesas com aquela casa, aquelas despesas vão ser consideradas indedutíveis. Indedutíveis da pessoa jurídica. Aquilo ali tu vai ter que considerar como um rendimento que tu estás pagando para a pessoa física. Uma distribuição de lucro para o sócio. Um pagamento feito para o sócio. Aquilo ali deveria entrar no cálculo. Inclusive a legislação da CBS e IBS traz isso de uma maneira assim tão evidente que o pessoal ficou chocado, mas já tinha para o imposto de renda, o fisco não aplicava, agora vai ter para a CBS e IBS também. Se tu ficares no imóvel da tua empresa, na tua casa de praia lá, tu tens que considerar, a empresa tem que considerar que está tendo uma receita daquele imóvel. Tu estás usando, para ficar bem claro, é isso mesmo, é um pouco... Não, mas numa holding, falando... Numa holding. A tua holding tem a tua casa de praia e aquela casa de praia... tu estás utilizando ela. Tu tens que considerar a empresa tem que considerar que está dando um valor para o sócio relativo àquilo ali e considerar aquilo como um pagamento para o sócio. Se vai caber dentro do lucro ou não é aquele problema dos 50 mil, mas tem que considerar que aquilo é um pagamento. E vê só, ele vai ter que pagar a CBS e IBS também sobre aquilo. É uma receita sujeita à tributação. Não... Pode falar. Muda totalmente, inverte totalmente o princípio. O princípio é o seguinte: se não for em benefício da empresa, cara, vai ter tributação. CBS, IBS. Não saiu na Receita uma suposta fake news há um tempo aí atrás da Receita dizendo não vai ser tributado, é fake news que morar com os pais vai ser tributado. É que era mais ou menos nesse contexto, porque, em tese,
óbvio, né? Morar com os pais não vai ser tributado, mas em tese, quando tu tens um imóvel e tu cede para uma pessoa, a legislação da CBS e da IBS determina com uma cessão não onerosa. Então, tipo um comodato ou uma cessão não onerosa. E isso inclui uma tributação sobre essa cessão. Presumida, né? Como diz ali, né? Então, qual que é o ponto aqui? Supondo que tu tem uma holding que tem uma casa de praia e tu tem uma cessão não onerosa, porque a holding não está oferindo renda com você morando naquela casa, no caso, teria em tese uma operação de cessão não onerosa que seria consequentemente tributada pela IBS e pela CBS. Então, aquela questão até de ser tributado, morar com os pais, talvez não fosse fake news tudo, porque vamos supor que a holding tenha uma casa e vai ceder para um filho morar, não seria uma cessão não onerosa? Com certeza aquilo ali não tá revertendo em benefício da empresa? Não, acabou. Mas aí o negócio vai ficar muito difícil. É o cúmulo do cúmulo, né? Quando eu falo que é uma mudança significativa, assim, que é uma mudança de padrão, tudo aquilo que a gente fazia, né, a estruturação que a gente considerava, mudou. Simplesmente tem que rever. Pra gente acaba sendo mais trabalho, mas é um pouco triste, entendeu? Porque a gente sabe que tá indo muito além, né? A tributação tá indo muito além. Mas assim, pra deixar, assim, te deixar bem assustado, né? Porque calmo não tem como, né? Não tem como, né? Mas deixar bem assustado basicamente é o seguinte, tem que rever, tá? A pergunta que tu vai fazer, tudo bem, mas então eu vou dizer que o aluguel é de R$1.000, um negócio que vale 10 mil, né? A legislação determina que tu considere o valor de mercado e não o valor que está no contrato. Então, se tu simular que vale 1.000 e vale 10 mil, o fisco pode olhar e dizer, não, é 10 mil que tu tem que considerar aqui de rendimento que a empresa está tendo e a pessoa física está tendo aquele benefício. É uma mudança total de paradigma, tá? Então não é uma reforma tributária, é uma avalanche tributária, né? Que vai gerar uma arrecadação. Tem aquela expressão quinto dos infernos, né? É o quinto. Quinto dos infernos. Que era lá na Inconfidência Mineira por causa dos 20% de imposto que na época estava sendo cobrado. E hoje a nossa carga tributária é quanto? É 2/5. É 40%. Pra mais, né? É 40%. Nós temos 2/5, né? O quinto mais o quinto. Nós temos 40% de carga tributária. Não foi Tiradentes que morreu por causa disso? Foi. Sim. mas vamos pensar então, rapidamente, uma pessoa que ganha, sei lá, R$5.000 por mês, que ela é isenta de imposto de renda, certo? O que ela tem de imposto aqui já para pagar? Ela já paga o INSS. Conta como imposto ou não? E a contribuição previdenciária tem. Então vai dar quantos por cento? 9%, 10%, 11%? Bota... Arredonda 10, vai. 10%. Daquilo que ela ganha, ela vai fazer as compras no mercado. Daí tu vem pra tributação indireta, né? Não, esse cálculo é pior ainda. Quanto que ela paga? Daí, vamos supor que é 40, 50? Se você gosta de tomar uma cachaça, vai ser 70. Isso. Né? Tipo assim... Joguinho time. Não. Então, a gente tá falando de uma carga tributária de 60, não é mais o dobro, é 80? O cálculo que eu faço, esse teu cálculo aí com um pouco pior ainda, é o seguinte, o salário do cara é 10, mas ele custa quase 20. Sim. Né? Então custa 16, quanto é que dá? Não, chega uns 30%, dependendo do... Não, mas custa 1,7, 16.800. Tá, o teu salário... Não, é assim, ó. Porque o teu média salário é 10 mil, 60%, 60% do coisa vai dar... Tu custa... É que tem nessa 16. patronal, FGTS, provisões. 16, tá? Então, assim... Tu consegue, e aí tu tens que render aquelas 16 unidades, né? Tu tem que render 16, mas o teu salário só é 10. Desse salário de 10, tu vai perder um pouquinho de imposto de renda, então tu já vai ficar com 8. Tô chutando aqui, tô arredondando, né? Então, tu rende 16, mas tu só fica com 8. E aí, quando tu vai gastar o 8, quase todos os bens de consumo são tributados a quase 50%. Tu fica com 4, amigo. Então é o seguinte, tu fica com 4 de 16, cara. Tu custa 16. Aquilo que tu rende, o teu trabalho, o teu esforço, ele custa, se é pra ti, pro empresário, isso nunca tu vai conseguir definir. Mas basicamente, tu gera 16 e fica com 4, cara. Sendo que isso a gente tá falando ainda quando a gente consome, né? Mas se tu fores ver, ainda tem a parte de tributação sobre patrimônio, TVA... comprasse o carro... Aí tem... Então, assim, ó, mas isso cálculo. não chega no ouvido de quem deveria chegar, né? Do trabalhador. O trabalhador ele não enxerga. A grande massa não enxerga isso. Ela quer ganhar mais. O que eles estão discutindo agora? Escala. 4x3, não sei o quê. Tipo assim, cara, vamos brigar por redução da carga tributária, vai ajudar todo mundo.
né? Mas não... Às vezes eu tento, quando eu falo com o pessoal que está no 1% mais rico e que é funcionário público, né? Porque Sim. né? Eu tento convencer eles, olha só, vocês estão brigando aqui por aumento da remuneração, um juiz, promotor, né? E se vocês resolvessem dar as decisões corretas em matéria tributária, né, e realmente analisassem, e fosse reduzir um pouco a tributação, vocês sabem que ia aumentar aí o poder de compra de vocês, porque não é quanto vocês ganham, sim o poder de compra. Exato. Vocês deixam cada besteira dessa nova que eles aumentam na parte tributária, vocês dizem que pode... Só que aí é um ciclo vicioso que vocês vão ganhar cada vez mais, mas vão pagar cada vez mais imposto. Então, né? Então, enfim, eu tento convencer, mas Não é fácil. Curva de Laffer, que explica isso, né? Curva de Laffer, né? Eles fizeram, tecnicamente, né? Eles fizeram estudos, enfim, e basicamente é o seguinte: quando tu vais aumentando as alíquotas, né? A base tributável, as alíquotas, etc., tu vais aumentando a arrecadação, mas chega um momento que se torna tão alta a arrecadação que a tributação, que a arrecadação começa a cair. Por quê? Porque aumenta a sonegação, etc, etc. Cara, nós vamos voltar a falar em venda em dinheiro. Eu acho que hoje... Com certeza. Ninguém trabalha exatamente como há 10 anos atrás, né? Todo mundo era dinheiro para um lado, para o outro. A gente começou a se regularizar. E aí agora o que vai acontecer? Vai ser muito... vamos chamar assim, a tributação vai ser tão grande que o benefício de sonegar vai começar a compensar na visão de algumas pessoas, né? A correr o risco. Então, assim, cara, é limite, entendeu? Sinceramente. Cheque. Eu já conversei com algumas pessoas. Mas eu há quanto tempo ele não vê um cheque? Cheque. E aí só não se esqueçam que o governo, né? O governo meio que tentou trazer o tal do Drex, né? Que é a moeda digital para acabar com o dinheiro em espécie, né? Eu particularmente, quando eu vejo essas coisas, eu até vejo assim, não, tudo bem, eu consigo me adaptar. Quem não consegue se adaptar, porra, o corrupto lá não ia conseguir se adaptar, porque o dinheiro ia ter que passar pelo Drex, né? Então, assim, eu começo a ver essas coisas, eu sei que é para ferrar o contribuinte, mas às vezes eu penso, não, tudo bem, talvez ferre lá do outro lado. Talvez dê algum problema para eles também. Mas então tá, pessoal, o papo da minha pauta aqui finalizou quase tudo. Muito assim. bom, muito bom. Bom, né? Não sei se é bom ou não, na verdade, né? Não, o papo é bom, o assunto é indigesto, né? Falar de direito tributário é indigesto, né? A gente é portador de notícia ruim, desculpa, mas né? A gente como advogado, como contador, a gente às vezes é portador de notícia ruim, né? E aí defendendo um pouco os contadores, né? Eu tenho dito assim, cara, são tantas mudanças, só com atualização, dedicação, etc, o contador já está gastando uma grana nos últimos 1 ano, 2 anos, né? Agora vão aumentar também algumas obrigações acessórias, atendimento ao sócio. Cara, o contador vai ter que ser um pouco valorizado nisso aí. A rigor deveria manter o equilíbrio econômico desse contrato e porque vai dar mais trabalho. Não, as contabilidades das empresas mais simples, né, elas não vai acontecer porque tu vai ter outras obrigações que vão deixar ela mais parecidas com uma contabilidade do lucro real, né? Então, assim, é uma adaptação que vai ter, né, é mais custo, etc, etc. Então, é um momento, assim, de rearranjo, né? E outro, né, já que a gente está finalizando, o que eu acho, assim, primeiro, ninguém consegue dominar todas as mudanças tributárias, né? A gente está falando de pelo menos 4 leis significativas, né? CBS, IBS, grande contribuinte, aí mudou aqui o lucro presumido, que eles também, para quem fatura mais de 5 milhões, já aumentou 10% de imposto de renda e contribuição social, Código de Defesa do Contribuinte / devedor quanto mais. Só essa legislação toda, a gente tá perdido, a gente parece que tá patinando, porque tu estuda uma, vem a outra, estuda uma e vem a outra. Até sedimentar toda a interpretação em relação a isso, vai muito tempo. Vai ter muita discussão entre o fisco e o contribuinte, né? Então a gente tem que estar preparado. Nervos de aço, estômago de avestruz e vamos para frente, né? Vamos para frente. E final da fila no chat. Pessoal, eu gostaria então de agradecer a presença de todos que ficaram até esse momento aqui. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, pessoal da marca Spam, para nós o Pão Sagrado, pessoal da ID Mídias também. VD não é sorte, é métrica. Eu queria deixar a palavra final. Se tu quiseres comentar mais alguma coisa, deixo a palavra aí aberta. Queria agradecer novamente a tua presença.
Foi um papo bem construtivo, tenho certeza que vai rolar bastante assunto, bastante discussão. E espero a gente voltar com um papo de Mini contigo daqui a um ano, dizendo que tudo isso foi mais tranquilo do que a gente imaginava, né? Gustavo, deixa a palavra para ti. Obrigado mais uma vez o convite, né? Eu espero conseguir voltar vivo aqui no ano que vem. Eu espero não ter tido um infarto, alguma coisa assim, né? Eu vou continuar pedalando aí, que é minha válvula de escape. Agradeço o convite, parabenizo, né? Eu acho super legal, é muito importante a informação, né? A informação é uma das coisas mais importantes e vocês estão aqui criando informação, trazendo essa importância para o contribuinte dessas mudanças, né? A gente tá tudo junto, pessoal, nós estamos tudo abraçados, nós fomos obrigados a dar um jeito de interpretar, conviver com essas mudanças tributárias, né? E não se esquecer, né, de quando a gente tiver que apoiar ou desapoiar alguém num voto, assim, tentar ver aquelas pessoas que pensam de verdade no contribuinte, né? Quando fizer uma pergunta, faz uma objetiva. Tu estás a favor desse... Cara, porque tem que ser assim, entendeu? O contribuinte, ele precisa ser mais bem tratado, né? Ele não pode ficar do jeito que está. Se ficar do jeito que está e a gente tiver uma crise econômica, pode ser uma coisa assim... Colapso, né? É um colapso, né? Eu sinceramente... Eu nem acreditava que ia ter essa reforma tributária, que eu achava que ia chegar um momento que alguém ia suspender, né? Tamanha o impacto que ia dar mais. Cara, quando a gente viu, é tudo no atropelo, assim, né? Então, Foi. Uma coisa... Enfim, obrigado, parabéns, a gente está à disposição. Certamente terão outras polêmicas, né? E a gente tá... Como é que o pessoal te encontra, Gustavo? Eu sou advogado, Gustavo Amorim, eu tenho um escritório, né? amorimadvocacia.adv.br. Obrigado pela lembrança. E eu advogo exclusivamente na área tributária, a gente advoga em parceria com advogados, contadores, a gente está aberto, a gente trabalha em conjunto, né? Ninguém resolve nada sozinho hoje em dia, então a gente é parceiro do advogado, contador, do empresário. Estamos à disposição aí, precisar. Show. É isso aí. Mas perfeito. Pessoal, obrigado, esse foi mais um Papo de Mini. Deixar meu Instagram aqui, aurino.martins. Andrei com Y, P Santos. Meu @Ramon Junks. O meu é Gustavo Amorim 78. Era isso. Entendi. @Gustavo. Gustavo Amorim 78. Gustavo Amorim 78. Entregando a idade, não? 78. Isso aí. Pessoal, obrigado por participar aí de mais um Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Até o próximo episódio.